Cara, olha que doideira, né? Eu tava conversando hoje de manhã com a Alicia, ela trabalha com o Pedro Adal, não sei se você conhece ele, é o cara que inventou os funis de desafio. Ele trabalha muito esse ponto de você fazer as pessoas executarem enquanto eles passam pelo seu evento. Então, uma coisa que a gente tem abordado pra caramba aqui é de, ao longo dos eventos, dos lançamentos, até mesmo você cobrar parte dos ingressos para as pessoas participarem, pra você conseguir fazer com que a pessoa execute, teste, tenha resultados, porque se ela fizer isso, é impossível ela não comprar de você depois, entendeu? Então, um evento, se você conseguir fazer as pessoas executarem ou absorverem aquele conteúdo que tá sendo passado, praticamente impossível a pessoa chegar no final do evento e não comprar o que você vai oferecer ou o que tem lá no final do evento, se ela executou e teve resultado, sabe? Eu vou até te dizer que ontem nós fizemos um react no meu canal, em que nós estávamos analisando uma venda de infoproduto de um mercado que saúde através de alimentos naturais, né? E é uma senhora, cara, é uma expert de uns 50, 60 anos, talvez mais pra 60. Ela é da Canção Nova. E, cara, eu não sabia quem ela era. E ela tem números realmente muito significativos, 120 mil visualizações ali no CPL1. Ela deve estar fazendo mais de 10 milhões ano. E ela faz a entrega com diversos... E ali você vê a transição que o mercado sofreu nos últimos 2 ou 3 anos, que é a transição de, ei, eu vou te vender um monte de infoproduto em módulos e aulas, e era aquela briga, quem tem mais módulo, quem tem mais aula, quem tem o curso mais completo, quem tem mais bônus, e a transição para esse modelo de micro entregas e micro conquistas. Então você vê, por exemplo, ela entrega um curso, e ali no curso de alimentação dela, são todos os módulos dos pilares da alimentação natural, a sua farmácia é a sua cozinha, é uma puta proposta de valor. Ela atende a persona bem definida, público feminino, de 45 a 55 anos, talvez 60, que sentem dores, sinais de envelhecimento, diabetes, osteoporose. E, cara, quando ela faz a entrega desse último produto dela, eu tava conversando com o Vidoni aqui enquanto nós fazíamos a transmissão, a gente sempre produz uma transmissão mais bem-humorada, cheia de piadas e tudo mais, infotretenimento, né? E eu falei pra ele assim, cara, perceba isso, perceba como a evolução aconteceu. As pessoas adquirem os módulos, mas elas adquirem uma série de micro-incentivos de ação durante o consumo do infoproduto, então elas caem num grupo de WhatsApp. Ali no grupo, elas são incentivadas desde o primeiro dia a postarem os seus pratos de café da manhã, almoço e janta. E ali no post as pessoas podem, claro, interagir e comentar, e as pessoas vão postando, dizendo o que estão fazendo desde o início do evento. E aí depois elas têm um acompanhamento durante esses meses, esses 4 meses, se não me engano, onde as pessoas, profissionais de saúde, vão avaliando o seu prato e fazendo biopedância ao longo do tempo. E aí eu te pergunto, cara, uma pessoa de 60 anos adquiriu esse infoproduto. Ela recebeu 60 horas de conteúdo de nutrição dentro de um login e senha da Hotmart. Você acha que essa pessoa vai assistir essas 60 horas e quanto o NPS dela vai ficar? Quanto que vai ser o abandono desse consumo? Ou você acha que ela vai ficar mais feliz porque no primeiro dia ela vai postar o café da manhã dela e um nutricionista que tá pago no grupo vai falar, nossa, dona Conceição, muito bem, exatamente assim, siga em frente. Ela, nossa, no meu almoço eu vou postar também, vou mostrar para minhas amigas, ó, quando eu estiver lá, eu vou tirar uma foto, o nutricionista vai ver. É isso, entendeu? Talvez essa pessoa nem entre no curso. Digo assim, nem entre nos vídeos do infoproduto. E eu acho que sim, eu acho que essas micro conquistas e micro acompanhamentos estão sendo cada vez mais importantes numa época que horas e horas de conteúdo estão perdendo valor, cara. Você para pra pensar, nós temos formação de copy, R$6.000, 5.400 na oferta. Eu tenho ali, sei lá, 50, 60 horas de copy. Se eu virar pra alguém e falar assim, olha, eu vou analisar as copies do teu negócio e vou te dar um feedback. Muita gente que não compraria copy porque talvez já seja mais sênior, talvez já não veja mais tanto valor num produto de meio de funil, o cara vira e fala assim, pô, eu tenho um cliente, cara, se eu puder revisar a copy desse cara por 5.400 pelo Ícaro, já valeu. O cara ignora tudo, ele vai lá e só submete a avaliação da persona. Então, eu acho que isso é uma das grandes mudanças, se eu fosse fazer, inclusive, palestra hoje em Mastermind, eu falaria sobre isso, uma grande mudança do nosso mercado nos últimos 1 ano e meio, é essa transição o abandono quase que total, assim, do conteúdo, só pela transição, pela experiência mesmo. Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Matheus Samper. Ele criou um sistema que é você ocultar um customer success, um sucesso do cliente, de guardião dos alunos. Então, assim, a hora que você monta, eu não sei se vocês já fazem isso ou não, mas a hora que você monta o teu curso, a tua formação, nas primeiras aulas, o cara cai numa aula falando assim, solicite o seu guardião e o seu checklist. Aí ele clica pra dar um play nessa aula, a aula fala assim, ó, legal, você se inscreveu na formação XYZ aqui e você tem algumas metas pra cumprir aqui dentro dessa formação. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho uma formação de automação. Quando você concluir o primeiro módulo, você vai solicitar o seu checklist, sua aula bônus pro guardião. E aí tem um WhatsApp lá com um botão. E a pessoa clica, vai pro WhatsApp de um vendedor, de um Customer Success da minha equipe. E aí, quando você fechar, você agendar o seu primeiro cliente para fazer um fechamento, uma consultoria, uma call de sessão estratégica, você clica aqui para solicitar sua plaquinha. Aí, você manda uma plaquinha pro cara. Então, você vai gamificando a jornada dessa pessoa dentro da formação e é a pessoa que vem até o vendedor, até o Customer
Success para solicitar as coisas. Qual que tá a grande sacada aí que eu aprendi com ele? Quando a pessoa chega em determinado nível, por exemplo, eu tenho uma formação de LTV, que é o método LTV. Quando a pessoa consegue 100 mil de faturamento, ela recebe uma placa, dessas aqui que tá aqui, ela vai solicitar a placa pra pessoa, e a hora que ela solicita essa placa de 100 mil, o meu Customer Success já fala assim, cara, esse cara tá preparado pra ir pra mentoria. Por quê? Porque ele já bateu 100 mil, entendeu? E aí, na hora, ele já agenda... scoring em tempo real, né? Basicamente. E ele fica nesse negócio de subir a escadinha, ele vai executando as tarefas. Isso serve pra curso gravado, que é o que a gente tem aqui também, mas essa troca que ele faz com o Customer Success é muito bom, porque ele já vai solicitando as coisas pro CS, e a hora que o CS percebe que ele tá pronto pra subir, ele fala, cara, vem aqui, vamos fazer uma call, olha o resultado que você teve, no início você entrou aqui sem saber nada, agora você fez 100 mil reais, cara, olha que doideira esse negócio. E aí chama a pessoa pra uma sessão estratégica e pum, mentoria, pra pessoa subir o próximo degrau da escada, né? O mercado muda tão rápido que muitas vezes nós ficamos comentando sobre coisas de uma época que já passou. Então, quando o Pedro Henry fala assim, só 5% tem resultados reais com o infoproduto. Eu te digo uma coisa, Pedro, você está falando de um marketing digital talvez de 2017, 18, talvez 2016, quando nós tínhamos muita gente comprando muito lead barato e vendendo um monte de curso tranqueira e as pessoas estavam comprando porque também custava barato. Mas o que eu te digo hoje eu faço parte do Parabellum, hoje eu faço parte da Craft, hoje o Novo Mercado faz parte do G4. Essa realidade é completamente diferente entre os grandes players. Eu vou te dar um exemplo. Na formação em social media do Novo Mercado, nós tivemos 70% de entregabilidade total dos alunos. Você vai falar assim, porra, Ícaro, mas por quê? Como é que você conseguiu? Qual é o segredo das suas aulas que elas fazem as pessoas ficarem 70% delas na total, não é de quem chegou até o final, ou seja, de quem chegou até o final e se certificou deve ter sido muito mais, porque tem gente que abandona. Cara, o segredo não tem segredo, cara, é gastar muito dinheiro. Então nós temos time pedagógico, nós temos suporte, nós temos mutirão do primeiro emprego. Uma das coisas que mudou a minha cabeça quando eu pensei um pouco mais a respeito sobre o sucesso do cliente foi quando eu tava assistindo a uma palestra do Pedro, e o Pedro, ele tava expondo, ele tava fazendo um debunked do Subido Pro, que é o ticket dele de 35, alguma coisa assim, não me recordo. E ele falou que, cara, ele pediu pra produção uma lista dos clientes que ainda não tinham conseguido um cliente, né? Dos alunos que ainda não tinham conseguido um cliente. E eles fizeram todo um esforço de botar um time, botaram o próprio time dele pra conseguirem isso. E aí, quando ele pediu a atualização dessa lista, 3 alunos ainda não tinham conseguido um cliente. Aí eu falei, puta, cara, olha que sucesso, pô, incrível, né? Aí o Pedro Grey falou assim, eu peguei esses 3 números e eu liguei pros caras. E eu agendei uma call com os caras, eu sentei com eles e falei assim, por que vocês ainda não têm cliente? Eu vou prospectar pra vocês saírem daqui com um cliente. Eu falei, vá tomar no cu. Então, assim... Chegou essa história até meu ouvido do meu gestor de tráfego, que ele faz parte da mentoria da Zillow, né? Então ele tá lá dentro da mentoria da Zillow, ele contou essa história e eu rachei o bico, que é bizarro. Cara, é um nível... E aí o que aconteceu? Eu voltei grandão de lá, falei, não, Novo Mercado vai vir pesado. E aí eu virei e falei assim, tá bom, cara, a nossa formação de social é muito boa, mas eu quero que as pessoas saiam com o cliente já fechado antes do fim. E aí os grandes players, eles estão cada vez mais focados em produzir esse tipo de entrega. Então, esse mito de 5%, cara, vocês estão falando sobre o passado. Os players grandes hoje, eles estão gastando dezenas de milhões de reais em sucesso do cliente. Por quê? Porque agora a gente tem uma escada. Então eu sei que o cara que tem sucesso na assinatura, ele vai escalonar para alguma formação. Eu sei que se ele não vai escalonar para uma formação, ele vai cair lá no Arena para mentoria de 25k para donos de negócios. E depois talvez ele caia para um produto de 100k que a gente não tem, mas talvez a gente crie. Então assim, o melhor cliente que você tem é o cliente que você já tem. Então tem que ter muito cuidado para a gente não reagir a um mercado que já não existe mais, enquanto a gente perde as oportunidades de um mercado que está acontecendo agora. Tem uma frase do Jay Abraham que, cara, eu uso sempre quando eu posto em vídeos, eu lembro, que ele fala assim, se você não vende novamente para os clientes que você já tem, você está sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmolas para estranhos. Porque para você conseguir um cliente, você corre uma maratona. E a maior parte das pessoas, quando consegue o cliente, ele cata a pessoa, embola e joga no lixo. Aí vai correr outro cliente. Vive na aquisição, né? Sempre atrás de novas pessoas. E essa frase, cara, ela é bem pesada, assim, quando você para refletir. Agora, para pensar, por que essa frase surgiu? Há quanto tempo você tá trabalhando no mercado digital? Quantos anos? Cara, eu tô desde vais e voltas, desde 2013. Entre vai e volta, vai e volta, vai e 13? volta. Mas
13. Eu comecei em 2013 também. 2008 eu ouvi pela primeira vez o que era marketing digital. 2013 eu virei e falei assim, sou copywriter, é isso que eu vou fazer. Então 2013 pra cá, 11 anos. A gente precisa entender por que esses comportamentos se formam. Eu sempre digo, tanto o usuário quanto o empresário, eles não são burros. Por mais que pareça que alguns são, mas a gente tende a tomar decisões no coletivo que são otimizadas. Então, esse comportamento se formou porque o lead durante muito tempo custou centavos, cara. Não sei se você chegou a pegar esse tempo de anúncio. Em 2018, mais ou menos, eu pagava 15 centavos no lead. Era um Eu centavo. vinha da área da robótica. Eu era da área da robótica, né? Então eu trabalhei, sou engenheiro de formação e tal. Então na primeira vez que eu criei conteúdo na internet foi sobre robótica educacional. E 2017, 2018 eu vendi um curso de Arduino, de programação de Arduino. E, cara, era 15 centavos o lead. Assim, o lead enchia, pagava os leads da base pra não ter que subir o plano de e-mail e enchia ele de novo. Todo dia, bizarramente barato, sabe? Então você tem um incentivo pra agir assim. E aí você fala, tá, mas por que o cara não combinou os dois modelos? Por que o cara não combinou a aquisição do lead barato com o desenvolvimento desse lead? Cara, aí nós voltamos pra um pitch do Netanyahu, quando ele se tornou primeiro-ministro de Israel, sei lá, pela 50ª vez agora, em que ele fala assim, nós em Israel fomos abençoados pela escassez. Significa isso. Cara, é tudo tão fodido aqui que a gente teve que criar soluções, a gente teve que investir em tecnologia, a gente teve que investir em irrigação, a gente teve que investir em drone. Então, assim, muitas vezes o Brasil, ele foi amaldiçoado pela abundância, né? Então, quando o lead tá muito barato, você não tem incentivo. Então, esse lead caro hoje está desenvolvendo negócios e fazendo negócios ruins sumirem. E é por isso que eu digo pra vocês, todos que estão aqui presentes, você tem duas formas de encarar o mundo. Você pode encarar o mundo de maneira positiva ou de maneira negativa. E aí tem aquela frase que eu não faço a menor ideia de quem disse, mas ela é muito boa, que nunca vi um homem realmente bem sucedido que fosse negativo. Cara, as pessoas falam, nossa, o lead tá caro, o lead hoje, o Pedro disse, tá 10 conto. Eu enxergo isso como uma tremenda coisa boa. Claro, meu bolso dói, mas assim, esse lead a 10 reais, a 10 mil aí fudeu tudo. O lead a 10 reais, ele obriga o meu negócio a ser melhor, ele obriga minha equipe comercial. O desenvolvimento do comercial, cara, ele só aconteceu de 2, 3 anos pra cá, de verdade, na vera mesmo, porque o lead encareceu. Então, assim, sucesso do cliente, só porque... Lembra o que era CRO? Eu não lembro. Cara, CRO era é tipo um UXer, mas focado só em performance. Digita o CRO aí que você vai ver. São profissionais focados em conversão. Porque o CRO chegou no Brasil em 2018. Em 2018, algumas empresas surgiram. Depois surgiram... Eu lembro de uma empresa chamada Supernova, 2020, alguma coisa assim. Olha lá, Conversion Rate Optimization. Por que o CRO não virou no Brasil? Porque ele chegou cedo demais, na minha opinião. Então, quando o CRO chegou, Ryan Bass, esses caras trouxeram, importaram esse termo. Cara, o lead ainda era tão barato, a gente jogava tanta coisa fora. 2016, o Brasil Paralelo não sabia o que era remarketing. Quando eu montei a campanha do Brasil Paralelo, eu era o copy deles e junto com o Mena do tráfego. Cara, eu lembro do Mena correndo todo suado no meio do evento, falando, galera, descobri um negócio chamado remarketing. A gente, caralho, tava vendendo. Então, assim, o lead caro, ele tá ao mesmo tempo expurgando um monte de gente fraudulenta que tá sendo expurgado pra tigrinho, aposta esportiva, rifa online, excelente. 2020, Hotmart era sinônimo de pirâmide, lembra? Aí, faz uma arrasta pra cima, aí. Eu falava, Jota, a marca de vocês está sendo associada a isso, cara. Olha que tremendo problema de imagem. As pessoas falavam Blaze e era sinônimo de Hotmart. Então, assim, esses caras do marketing digital, que falsamente do marketing digital, eles estão indo pra aposta esportiva, tigrinho, rifa, ótimo, deixa eles saírem. O lead caro tá expulsando esses negócios ruins e tá beneficiando aquele que sabe criar empresa e negócio, porque só vai durar, cara, quem realmente sabe trabalhar com isso. Mas você acha que realmente, assim, as pessoas, elas estão entendendo isso? Porque eu pego o meu canal, recentemente eu soltei o vídeo do Pedro Adal lá, e foi um vídeo que deu muito bom, assim, ele furou a bolha, sabe? E, cara, se você pega os comentários, é difícil você continuar acreditando que as pessoas estão tendo uma mentalidade melhor, sabe? Que eles estão crescendo de mentalidade, assim, porque ainda vendedor de curso é tudo piramideiro, não sei o quê. Muita gente, cara, eu não sei se é porque a gente fica nessa cebola, onde você vai alcançando as camadas, e quanto mais externo a camada da cebola que você alcança, mais pessoas de fora, mais inconscientes você alcança, e você acaba tendendo a chegar nesse público. Às vezes a gente se acostuma a ficar nas camadas internas das cebolas ali, né? Só no público que acompanha a gente, já conhece a gente e tal. Mas quando pega um vídeo mais viral, que alcança mais gente, você não acha que a galera ainda tá muito crua, assim, que eles não perceberam essa parada?
parada ainda? Cara, eu acho que tá, e é por isso que eu digo, tem uma frase que eu repito sempre, que é, não existe Brasil. Ah, como é que está o marketing digital no Brasil? Não existe Brasil, cara. Você tá falando de São José dos Homens, em Alagoas, Porto Real do Colégio, onde 70% das pessoas cagam a céu aberto, ou você tá falando da Faria Lima? Ou você tá falando daqueles bairros lá de Curitiba, Batel, essas coisas? Então, assim, não existe Brasil. Existem muitos e muitos Brasis dentro de um Brasil. Mas olha que loucura, cara. Há um ano e pouco atrás, eu encontrei o Flávio Augusto na Grécia. Eu acho que essa é a coisa mais chique que eu posso falar na minha vida, né? Encontrei o Flávio Augusto na Grécia. E ele virou e falou assim, cara, eu vou criar um produto de high ticket, uma mentoria, que vai custar 250 mil reais por ano, só pra falar com o executivo de alto nível, porque nós temos um buraco nesse mercado, que é o buraco de formação e educação, de educação executiva. E eu falei, porra, Flávio, o que você tá enxergando, cara? E é claro que ele vai enxergar muitas coisas antes da gente. E ele falou assim, cara, para pensar. Hoje, um dono de empresa, desculpa, não era executivo, era dono de empresa. Hoje, um dono de empresa bem sucedido, ele não vai pra Getúlio Vargas, ele não vai pra FGV, fazer 28 mil reais um MBA pra ter aula com um funcionário ou com um executivo, ele é o dono da companhia. Só que esse cara também, ele não vai toda hora lá pra Harvard fazer summer school, porque a realidade é diferente, o idioma é barreira, a viagem custa muito, há o desprendimento fora da empresa, ele quer se comunicar numa linguagem, numa realidade brasileira. Então esse cara pagaria para estar junto com outros empresários falando sobre demandas e problemas desses empresários. E aí eu falei, nossa, o Flávio, cara, talvez ele até tenha enxergado, né? Esse cara quer trocar ideia, esse cara quer fazer parte de um grupo, e talvez se ele resolver um ou dois probleminhas, para ele se justificou. Cara, máquina do tempo, andamos 1 ano e meio pra frente, eu fui no Klex ontem. Eu fui no Klex há umas 3, 4 semanas atrás. O Klex está com quase 300 empresários pagando 250 mil. E o Flávio vira e fala assim, eu não falei pra você que ia dar certo? Ano que vem isso daqui vai custar $500 mil. E eu vou fechar quando tiver 500 pessoas. Falei, caralho, $500 mil por ano. Aonde está essa bolha? E aí, aonde está essa bolha? Essa bolha está quando a gente percebe que se você entrar na Porsche, não tem carro pra vender. Se você entrar na Rolex, não tem relógio pra vender. Existem Brasis e Brasis. A grande lição que eu tive no ano passado, eu tive muitas lições nos últimos 2 anos, porque o mercado está expurgando quem não tá pronto e tá beneficiando quem tá pronto. Eu vi o Thales criar um modelo de negócio em 2 anos, que é o G4, de 300 milhões de reais de receita, que é o que eles planejam fechar esse ano, se não me engano, baseado numa demanda que já existia, cara, e que o mercado não enxergava. E o que nós ficamos fazendo nos últimos anos? Todos nós. Eu tô falando de todos nós. Todos os grandes players. O que nós ficamos fazendo? Nós ficamos incansavelmente testando anúncios e CPLs para atender cada vez mais um número genérico de pessoas, um discurso mais aberto. Então eu vendi a formação de social media falando assim, cara, eu quero te apresentar uma grande oportunidade para você que gostaria de trabalhar pelo Instagram. Porque eu precisava de um discurso aberto. Porque na minha cabeça, trabalhar pelo Instagram alcançaria mais pessoas, traria mais lead, daí na compensação ali eu poderia trazer esse cara melhor e depois eu qualifico ele no formulário, eu jogo uma qualificadora. E aí qual era a realidade? O G4 aparecia e falava assim, para você que é dono de agência e fatura mais de $1 milhão por ano, eu tenho uma mentoria eu tenho uma imersão em 2 dias de $12 mil para te oferecer. Arrasta pra cima e fala com o meu vendedor agora. Os caras, caralho, é isso que eu preciso. Eu tô cansado de ver CPL de cara vendendo oportunidade de Instagram com um monte de analfabeto postando, mas vai ser caro, vai custar, só quer vender curso. Então, assim, existem muitos Brasis. E existe um Brasil que a gente não tem ideia, cara, que já trabalha com digital e se sente meio abandonado porque os nossos discursos, tanto de CPL quanto de anúncios, insistem sempre em varejar. Então, esse foi um aprendizado. Quando você fala pra geral, o seu vídeo furou um pouco a bolha. Furou um pouco a bolha é o que o Penin sentiu quando ele fez o vídeo do Felipe Neto e saiu no Fantástico. Tinham 68, se não me engano, 1.000 pessoas no CPL1 do cara. Você lia o chat e pensava, meu irmão, que merda. Eu vou ter que limpar 85% de analfabetos, jogadores de tigrinho. Desses 15% que sobra, a maioria não tem cartão de crédito que libere esse limite, eu vou ter que mandar todo mundo pra boleto. Desses do boleto, eu vou ter que convencer o cara de que ele precisa comprar. E o que o cara tava esperando? O cara tava esperando um tigrinho. Ele não tava esperando que ele vai ter que aprender, criar uma Imagina chegar pra esses caras. Os caras do Felipe Neto, os caras da Blaze, e você virar pro cara e falar assim, meu irmão, você vai ter que aprender um modelo de negócio.
negócio, você vai ter que aprender tráfego, você vai ter que criar uma marca, você vai ter que criar um branding, você vai ter que brigar no leilão do anúncio, você vai ter que saber o que é conversão, você vai ter que saber como é que entrega esse produto, você vai ter que aprender o que é recorrência, remarketing. O QI do cara é 85. O cara já não entendeu quando você falou branding, ele falou branding, cara, branding, será que é mulher gostosa? Não, vou botar uma mulher gostosa. Porra, cara, é muito difícil, cara. Nem o MEC educou esse cara. O MEC passou esse cara na escola obrigatoriamente porque ele tem que fazer o cara se formar, porque os institutos internacionais obrigam a gente a dizer que o analfabetismo acabou. Mas a imensa maioria desses caras não tem o que se vender pra eles, cara. E é por isso que é tudo tigrinho mesmo. Então, assim, existem Brasis e Brasis, cara. E o meu grande aprendizado nos últimos anos é: vamos trabalhar com o Brasil que já está qualificado. E de resto é isso, furou a bolha. Você fala, caralho, 50% desse país caga céu aberto ainda, cara. É loucura. O pagamento só chegou a 50%. Eu, inclusive, eu fico feliz demais que você, o Sobral, estão criando conteúdo no YouTube agora, porque, cara, até 2, 3 anos atrás isso aqui era tudo mato, né? A galera do digital era só Instagram. Nunca entendi essa parada assim, porque o Instagram praticamente quase nem apareço, né? Mas só uma experiência que eu tive no ano passado. No ano passado eu fiz um lançamento em janeiro, um desafio, na verdade, né? Eu fiz só orgânico, full orgânico. Não investi um puto no tráfego. E eu já tinha uns 250 Por que você tomou vídeos, essa decisão? porque eu queria testar algumas coisas. Mas eu nunca fui o cara que investiu muito em tráfego, tá? Assim, o máximo que eu coloquei foi 30 mil reais em tráfego pra um evento. Nunca coloquei mais que isso. Eu tô pretendendo agora começar a colocar mais, tá? Mas nesse evento específico eu não coloquei nenhum real. E eu tinha mais de 250 vídeos postados já no YouTube. Vídeos com mais de 300 mil visualizações. 300 milhões também não, né? 300 mil visualizações. 300 milhões de visualizações e o lead é 10 mil reais. Lead é 10 mil reais. E eu não sei se você faz isso, mas todos os vídeos que eu faço eu traqueio com o UTM. Todos os links, tudo traqueado. A galera aí que organiza pra você no YouTube, isso é bom demais, cara. Porque... Ô, diretor, tu faz isso aí pra nós? Ele falou um track só, nem sei o que é isso. Aí o que eu fiz, cara? Eu traquei todos os vídeos e desses 250 vídeos que eu postei, quando eu abri o carrinho, a gente fez 500 mil, né? Nesse evento específico, sem botar nenhum real em tráfego. 250 mil reais vieram de um vídeo, que tinha 6 mil visualizações. Aí, caralho, olha a qualidade desse público que ele trabalhou. Outros vídeos, que, sei lá, davam 7 milhões de visualizações, eu acho, trouxeram metade do todo lançamento e um vídeo de 6 mil visualizações na época trouxe metade de todas as vendas do evento. Porque aquele vídeo, ele tava posicionado pra uma palavra específica, que quando as pessoas procuravam, eles caíam no vídeo, assistiam e entravam na lista de espera da formação. Então isso é você ter pessoas qualificadas chegando no seu produto, não pela viralização, mas pela intenção de compra, pela intencionalidade. Olha, eu vou te contar uma história muito boa, cara. Ela é um pouco longa, mas eu vou tentar contar ela meio curta. Foi um dos grandes... Foda, eu vou ficar só falando, foi um dos grandes aprendizados que eu tive na vida, mas é que a minha cabeça, ela serve... O Charlie Munger chamaria isso de Library of Thoughts, é uma biblioteca de pensamentos. Eu costumo deixar esses pensamentos todos guardadinhos na gaveta e eles servem como régua para as ações que eu vou tomando no futuro. Existia um livro pequenininho, verde e branco, antigo, nem sei se vende mais, chamado não sei lá o que, do Warren Buffett e do George Soros. 80% do livro você joga fora, mas tem 2, 3 páginas ali que pra mim pagaram o livro centenas e centenas de vezes. Ele conta a história de um gestor de fundo que estava batendo todos os recordes de performance, estava sendo muito celebrado, que ele decide se aposentar. E quando ele se aposenta, existe um choque muito grande, uma insegurança muito grande, os cotistas ficam pensando, pô, mas esse cara, pô, será que o próximo vai vir, não sei o quê. E chama um garoto jovem que tava se destacando, que era muito bom, não era um menino qualquer não. E ele chega e olha todas as operações que foram montadas pelo gestor anterior, e ele fala assim, vamos deixar do jeito que está. E ele leva do jeito que está por um tempo, e ele precisa tirar férias. E quando ele tira férias, todas as operações que ele deixou montadas, o mercado dá uma reviravolta, o mercado cai muito. E ele de férias vira e fala assim, ele pensa no gestor antigo e fala, pô, mas o cara era muito bom. Ele fala assim, vamos deixar do jeito que está. Existe uma segunda reviravolta no mercado, e aí o mercado esporra dinheiro pra esse cara tem um primeiro ano estelar, esse cara é celebradíssimo, e aí o George Soros vira e fala pra o seu board, vamos demitir esse cara. E aí ninguém entende. Cara, como vamos demitir esse cara? Nós encontramos o segundo prodígio aqui, o menino acabou o seu primeiro ano com uma performance estelar, e o George Soros fala, esse rapaz cometeu o único erro que não pode ser perdoado nessa companhia. E as pessoas falam, que erro? Ele diz, esse rapaz estava diante de um campo minado, ele vendou seus olhos, e ele cruzou o campo minado, e para sua infelicidade, ele sobreviveu. Puta
que pariu. Por que isso é foda? Porque o cara fez uma merda, ele fez um erro, ele não só não vai ver o erro, como ele foi premiado por esse erro, e quando ele estiver diante de uma situação de perigo, ele vai repetir o mesmo padrão, porque na cabeça dele o padrão foi um acerto. Que eu estou contando essa história. E só sobre isso, cara, eu refleti durante muito tempo. E eu falei assim, Jonatas, uma vez nós estávamos discutindo sobre o faturamento, o custo do lead na assinatura do Novo Mercado. E eu falei pra ele, Jonatas, sabe qual foi o maior problema que existiu nessa empresa nos últimos anos? O lead pra assinatura continuou barato. E ele virou, ele já tinha entendido, porque ele sabe que eu repito essa porra dessa história do campo minado o tempo todo. O lead barato impediu que a gente se tornasse uma empresa melhor, porque o lead é barato. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a falar sobre religião, família, fé, direita, esquerda, política, veio uma enxurrada de lead. Só pra você ter ideia, tem um story meu, que ficou aqui histórico na empresa, em que eu fiz 120 mil visualizações nesse story, né, orgânico, e eu tive 96 mil leads. Caraca. Gerados por aquele único story. E aí, qual é o problema? Eu trago esse lead inteiro. E aí, qual é o problema? Eu trago esse lead pra um evento. E aí, qual é o problema? Eu vendo um high ticket pra esse cara. E aí, qual é o problema? Esse cara compra. E por que é um problema? Ele compra porque ele me adora. Ele compra porque ele tá envolvido comigo. Ele compra porque ele... O problema é que agora eu tenho que pegar esse cara aqui, ele vai virar e falar, o que é marketing digital mesmo? Caralho, você pagou 5 conto e não sabe o que é marketing digital. Agora tem que entregar, agora tem que qualificar, agora tem que trabalhar. Então, assim, é um problema quando nós estamos apenas buscando cada vez mais lead a qualquer custo. Esse único vídeo seu gerou um resultado, cara, é o melhor resultado possível. Por quê? Porque esse cliente, como ele já chega mais qualificado, você pode vender mais pra ele, você pode aumentar o preço e vender um high ticket pra ele, ele vai virar um promotor com muito mais chance, ele vai usar menos o suporte, ele vai ter o NPS mais alto, ele vai gerar menos atrito no chat, ele não vai estressar o seu suporte, você não vai precisar pagar por abandono de carrinho, se ele parcelou no boleto, ele vai pagar o boleto sem precisar ficar negociando, esse cara ele só vai liso, entendeu? Ele só vai liso. Então, essa é uma consciência que tá acontecendo nos últimos anos aí no mercado também, a gente tá percebendo que é melhor ter o cliente que vai liso.